Bom dia, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã de quinta-feira, dia 18 de março de 2021. Para você que nos acompanha mais um dia, eu queria já aqui deixar a nossa meditação nesse dia. Vamos falar hoje sobre arrependimento. Nós falamos muito sobre esses dias, sobre o nosso coração, como ele anda, e o que tem nele, o que precisa ser limpo, Mas eu fui muito motivado, assim, em Deus de te falar sobre arrependimento, nos dias que nós estamos vivendo. E o texto que nós vamos usar como base, hoje é Mateus capítulo 3, versículo 8, que diz assim: Deem fruto que mostrem o arrependimento. Deem fruto que mostrem o arrependimento. Irmãos, é tempo de arrependimento. Eu acredito que nós estamos vivendo dias de arrependimento, que nós precisamos nos arrepender. Ué, arrepender de quê? Arrepender da nossa vida, como temos vivido muitas vezes. Daquilo que temos feito que tem desagradado a Deus. A gente precisa nos arrepender de tantas coisas, irmãos. Muitas das vezes a gente tem vivido de uma forma que tem desagradado totalmente ao Senhor. Vivendo em práticas pecaminosas. Vivendo uma vida de desagrado ao Senhor. Nós vimos esses dias o quanto é importante a gente ter um coração limpo. A Bíblia fala, que os que Jesus falou, que os que têm coração limpo verão a Deus. Os que estão de coração limpo vão ver o Senhor. Em outra passagem lá no Novo Testamento fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Irmãos, se nós queremos realmente alcançar um lugar em Deus, nós precisamos nos santificar todos os dias. Todos os dias nós temos que analisar a nossa vida e entender que o arrependimento eu tenho que caminhar com ele diariamente. Todos os dias eu preciso me arrepender. Todos os dias eu preciso entrar nesse lugar de arrependimento. E eu estava olhando, pesquisando no original, como a gente acabou de ler, que a gente tem que mostrar frutos dignos de arrependimento, Essa palavra digno é axios, que ela fala que nós temos que mostrar algo que vai pesar. Vou complementar. O arrependimento, o original do grego é a palavra metanoia. Quando você ouvir por aí a palavra metanoia, ela significa arrependimento. E a metanoia, ela significa uma mudança de mente, uma mudança de atitude. Eu vou te explicar melhor o que significa metanoia. Eu vou citar assim um exemplo bem prático para que a gente possa entender. Eu acho que você já viu por aí, em alguns filmes, aqueles filmes que falam de futuro, há 30, 40 anos lá na frente, E às vezes tem filmes que mostram uma pessoa que viveu uma vida lá no passado, uma vida totalmente errada. E aí de repente aconteceu que ele foi congelado, então ele dormiu no tempo e acordou no futuro, um exemplo, E quando ele acordou, de repente ele começa a viver uma vida totalmente diferente daquele que ele vivia antes. E algumas pessoas talvez que conheceu essa pessoa lá no passado e agora vem no presente e fala: cara, tu não é a mesma pessoa. E começa a tentar explicar: cara, tu era assim, assim, assim. E ele se nega a viver. Os filmes aparecem muito isso, Ele se nega a querer viver a vida que ele vivia antes, Aí o que acontece? Não, ele passa a ter uma vida diferente. Irmãos, a metanoia, ela é exatamente isso que acontece com a gente. A metanoia, que no original a palavra metanoia, o grego é metanoia, ela significa uma mudança radical. Uma mudança radical. É como você está indo pelo caminho e você desvia totalmente aquela direção e entra para outro rumo. É essa metanoia que o Senhor quer fazer conosco. É essa metanoia que Deus quer nos mudar. E falando também dignos de arrependimento, é axios.
e metanoia, duas palavras no grego. Axos, que significa algo pesado, algo que tem um peso. Irmãos, quando nós realmente decidimos a entrar no arrependimento, na metanoia, tem que ser algo que vai trazer um peso. Nós não podemos mudar um pouquinho assim, ó. A gente não pode mudar só um pouquinho. A gente precisa se mergulhar por completo. A mudança, ela vai acontecer devagar, eu acredito. Mas tem que ter um peso na tua decisão. A tua decisão tem que ser tão pesada que as pessoas que te conhecem, as pessoas que te rodeiam, elas vão logo identificar que você realmente já não é a mesma pessoa. Irmãos, isso é possível. A metanoia do Senhor, ela é possível para cada um de nós. E nós precisamos, caminhar debaixo dessa direção de arrependimento. O que você tem feito? O que você praticou? Qual foi a tua conduta? O que você está fazendo hoje da sua vida? Essa é uma pergunta que nos faz. Essa é a pergunta que não quer calar, como nós dizemos no ditado, né? Irmãos, a sua vida, ela é muito valiosa para o Senhor. A sua vida, ela é muito importante. Lá no Novo Testamento também nos diz que uma alma, ela vale mais que o mundo inteiro. E nós estamos aqui nessa manhã de quinta-feira, clamando ao Senhor que que nos ajude ao arrependimento, que nos dê força para nos arrepender. O arrependimento, ele é necessário para aqueles que querem viver uma nova vida em Deus. Agora, tem aqueles que querem caminhar com o Senhor e querem ter aquelas mesmas práticas do passado. Tem aquelas pessoas que elas querem estar dentro de uma igreja congregando, e nada contra isso, né? Mas elas não querem mudar de vida. Elas querem continuar fazendo as mesmas coisas que ela fazia antes. Se prostituindo, roubando, adulterando, mentindo, fazendo coisas que desagradam ao Senhor, cometendo pecados que realmente vai levar à morte. Lá em Romanos fala que o salário do pecado é a morte. Então não adianta a gente querer enganar os outros. O caminho que vai nos levar à santidade, ela tem que ter um preço. Jesus teve um preço que ele pagou, um preço de sangue. A salvação, ela está disposta hoje para nós, disponível hoje para nós. E eu queria te convidar nessa manhã, meu irmão, minha irmã, a analisar a sua vida. Você analisa daí e eu também analiso daqui. O que eu preciso também mudar. Mas eu te garanto que essa é uma oportunidade única que o Senhor está nos dando de nos arrepender. Que a metanoia do Senhor ela venha a ser gerada no nosso coração. Que o Axios, né, como eu falei, ela venha acontecer de uma forma extraordinária. Eu queria te incentivar, meu irmão, a pensar, sabe, sobre a sua vida. Como está a tua caminhada? Como está a tua vida com Deus? Você tem orado? Mesmo? Você está tendo um relacionamento com o Senhor? Você está lendo, se edificando na palavra? Você está buscando o tempo de consagração a Deus? E eu quero te incentivar. Nós vamos estar falando sobre arrependimento alguns dias. Arrependimento que nós precisamos, nos arrepender das práticas pecaminosas. E aqui nesse texto, a gente tem que mostrar frutos. Frutos que são dignos de arrependimento. Jesus falou muito sobre isso. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quando João Batista falou isso aqui, logo em seguida, quando Jesus começou o ministério dele, a mesma palavra Jesus usou, e é a palavra metanoia. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus estava falando, tenha uma transformação logo na sua mente, no seu modo de viver, porque o reino de Deus é chegado. E eu queria te convidar nessa manhã a orar. Orar pela sua vida, para que o Senhor, Ele nos ajude nessa manhã a ter uma metanoia, a ter uma transformação de mente,
transformação de caminho, mudança de atitude. Vamos orar? Pai, eu te louvo, Pai, por essa manhã de quinta-feira. Nós temos a oportunidade, Pai, de acreditar, Senhor, que é possível a mudança. Senhor, eu conheço muitas pessoas, Pai, que mudaram de vida completamente. Eu conheço muitas pessoas que decidiram, Pai, a metanoia do Senhor entrar no coração delas. Eu conheço, Pai. Mas também eu conheço muitas pessoas, Senhor, que não querem, Pai, essa transformação. Elas querem viver da forma como elas querem viver. E elas até se negam, Senhor, a ouvir uma palavra como essa. Mas eu estou aqui nessa manhã, Deus, por aqueles que acreditam que é possível, aqueles que querem, aqueles que o Teu Espírito Santo vai tocar nessa manhã. O fogo do Senhor vai queimar nesse coração e na mão também. Tem pessoas que vão sentir o fogo queimar na mão, no coração, nos pés. Sabe, Senhor, isso é uma prova real, Pai, que é tempo de arrependimento. Eu quero orar pelo esse meu irmão e pela essa minha irmã que quer essa transformação, Senhor. Eu te peço por mim também. Pai, nós precisamos de Ti. Nós queremos galgar passos de arrependimento e nos ajuda. Sem a Tua ajuda, Pai, não tem como, Senhor. Eu reconheço isso. Sem a Tua ajuda, Pai, não tem como. E sem também uma ajuda de uma pessoa madura que pode me ajudar, que pode ajudar esse meu irmão, essa minha irmã também, não é possível. Por isso, coloca pessoas no nosso caminho que vai nos ajudar, Senhor. E que essa metanoia ela possa acontecer hoje, pelo menos em atitude, Senhor. Pelo menos em oração e dizer, eu quero. E que isso venha acontecer, Pai. Essa é a minha sincera oração nessa manhã, em nome de Jesus. Meu querido, meu irmão e minha irmã, fique na paz de Cristo. Que Deus te abençoe nessa quinta-feira. Que a metanoia do Senhor ela venha acontecer na tua vida hoje. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor faça prosperar teus caminhos. Irmãos, muita dificuldade nós temos passado, muita dificuldade. A dificuldade ela caminha de lado a lado com aquele que quer servir a Deus de verdade. Mas eu te garanto, a gente não vai baixar a guarda. Nós vamos continuar acreditando que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor está no controle de cada situação. E eu acredito que Deus ele vai nos honrar, porque nós temos tentado honrar Ele em tudo. É difícil, mas é possível. Fique na paz de Cristo, Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.